Clube Pet CBN, com Tatiana Saque. Tatiana Saque, médica veterinária, nos dá alegria da sua presença aqui no estúdio do CBN Cotidiano. Bem-vinda, doutora Tati, tudo bem? Obrigada, Mário. Boa tarde a todos da equipe, aos ouvintes da CBN. Já tem uma pergunta encomendada para você, quando falaram assim, olha, terça-feira é dia da... Quarta, Mário. É quarta hoje, né? Quarta. Quarta é o dia da doutora Tati. Pergunta para ela que eu tô com dificuldade aqui em casa. Eu quero saber como é que eu faço pro meu cachorrinho mudar o lugar de fazer xixi. A pessoa conseguiu treinar o cachorro para fazer xixi só num lugar, naquele tapetinho de papel que vende no pet shop. Tapete higiênico. Tapete higiênico, desculpa. Aí o cachorro fez xixi. Agora ela não quer mais que faça naquele lugar, que é na varanda. Quer que faça no banheiro. Só que o cachorrinho está resistente agora a fazer no banheiro. Como é que é a estratégia para que ela consiga? Olha, esse seria mais um assunto de adestramento, né, na verdade, mas a gente pensa assim que acabou se criando um condicionamento do animal naquele local, né? Então, tentar entender como que foi esse condicionamento para ele fazer o xixi na varanda, né, e tentar seguir os mesmos passos e às vezes colocar um tapete na varanda e no banheiro, começar alternando os dois lugares e tentando direcionar o animal para lá. De repente o cheiro de um outro cão ou aqueles aditivos que você coloca no tapete higiênico para estimular, né, que é o pipi pod, e aí você pinga no tapete higiênico para tentar trazer o animal para o local onde você quer. Mas eu confesso que talvez seja uma missão um pouco difícil, assim. Pode ser que precise da ajuda de um adestrador para auxiliar. Porque depois que ele foi condicionado no lugar... ele foi condicionado, né? Então, assim, talvez ele associe... Ele precisa ver se ele está associando à varanda, o xixi, ou ao tapete. Porque tem animal que aonde você levar o tapete, ele faz no tapete. Ah, mas talvez ele associou à varanda. E talvez ele esteja associando à varanda, né? Entendi. Então, complica um pouco mais. Aí teria que ver tentar fazer essas estratégias e se de repente não funcionar, tentar procurar um adestrador. E é possível treinar um animal para só fazer cocô e xixi fora de casa ou isso é quase uma crueldade, vai ficar apertado ali? É possível. A gente percebe que é bastante comum, assim, animal que era de rua, animal que foi resgatado da rua, muitas vezes ele não faz nada dentro de casa. E aí eu tenho o exemplo prático da minha mãe, que tirou uma cachorra que morava nas ruas e minha mãe tinha que passear com ela 4 vezes por dia. 4 vezes? Então assim, eu não acho interessante você condicionar o animal a fazer só necessidade fora de casa, porque você acaba também se tornando escravo dessas saídas, né? E aí quando está chovendo muito, ou quando você tem um compromisso, ou você vai se atrasar, acaba piorando a situação do animal ali. Alguns animais podem fazer uma cistite, uma infecção urinária por retenção, ficar muito tempo ali de bexiga cheia. Então, não acho isso aconselhável. Entendi. Mas é possível, né? Assim, tem que ter uma certa persistência para acostumar o animal a fazer xixi só num lugar, só no tapetinho. Não é de primeira também não, né? Depende muito como esse animal foi treinado no início da vida dele. Aquela coisa que a gente sempre fala da questão do condicionamento, né? Da fase de socialização, ali quando o animal está aprendendo tudo, é a fase mais fácil. E aí tem técnicas, né? Você coloca o animal num espaço restrito, por exemplo, um quadrado de 1 metro, um metro quadrado, num canto você coloca o tapete, no outro a cama, no outro a comida, e ele, teoricamente, ele vai acabar fazendo o xixi, o cocô, no tapetinho higiênico pela questão do espaço restrito, né? E aí você vai ampliando depois esse espaço, mas de forma que ele entenda que o xixi e o cocô é no tapetinho. Doutora, você falou que sua mãe resgatou um cachorrinho na rua, ele só faz xixi e cocô na rua, enfim. Tá aumentando o número de animal assim solto na rua, ou abandonado, ou que os donos deixam sair, cachorro tem que ver na rua mesmo, enfim. E o que há de errado, se é que há de errado alguma coisa nesse raciocínio? Então, abandono, a gente sempre sofre com isso, né? Eu acho que isso é uma constante, tanto no Brasil quanto em outros lugares. Muitas vezes a pessoa se vê numa questão, numa frustração que ela teve com o animal, ou numa questão financeira, ou, sei lá, tem inúmeros motivos não justificáveis que as pessoas abandonam seus animais na rua. Inclusive, é um crime de maus tratos, que pode ser denunciado, né? Isso sempre é válido falar. Mas a gente percebe também que tem muita questão da falta de consciência
do grau de perigo que um animal solto sozinho na rua corre simplesmente por estar ali na rua, né? Tanto ele pode provocar algum tipo de acidente, como ele pode sofrer diversas coisas. Então, a gente sempre fala que o tutor responsável é aquele que não permite que seu animal saia sozinho na rua, né? Isso vale para cão e gato, que o gato costuma ser um pouco mais difícil você restringir ele no ambiente caseiro. Uhum. Que você já viu assim, de problema pro cachorro andar solto na rua? Porque alguém que está nos ouvindo pode dizer, meu avô deixava o cachorro solto, ele ia voltar para comer, era cachorro de rua, era bom, a vida dele era boa, assim. A vida é boa até que aconteça alguma coisa, né? Ela pode ser ótima. O cachorro fica super feliz porque é da natureza dele, é da natureza do cão e do gato sair para explorar, sair para cheirar, sair para conhecer outros animais, outras coisas. Mas assim como eles gostam, né? Eles estão sujeitos a uma série de coisas. Então eu já vi animal se enroscar em fio, em arame e perder a pata, ficar 4 dias fora de casa e chegar com a pata necrosada e ter que sofrer amputação. Já vi animal ser atacado por outro animal e ter que passar por cirurgia, mas em outros casos já vi também ser fatal. Você tem as doenças transmissíveis, né, entre animais, aí você tem a sinomose, no caso dos cães, você tem a esporotricose, a leucemia felina no caso dos gatos, e aí o animal vai estar sujeito a esse tipo de contaminação. Já vi animal ser roubado, a pessoa passa, acha o cachorro bonitinho e leva embora. O povo adora roubar o cachorro, o bicho dos outros, é incrível, como se quase não tivesse animal para adotar. Acabam roubando o animal. Já vi gente roubar e pedir resgate. Nossa! O sequestro do cachorro? Sequestro. Já vi sequestro. Então, assim, são vários. Atropelamento. Então, provocar um acidente, né? A pessoa se acidentar por causa desse cachorro. Eu já capotei o carro na Rodovia do Sol porque me assustei com um cachorro morto no meio da pista. E fui desviar e perdi o controle do carro e capotei. Não aconteceu nada comigo, mas dei perda total no carro e foi uma coisa que eu não recomendo para ninguém. E o animal pode ser atropelado. Esse animal, no caso, estava morto na pista, né? Então, assim, tem muitos perigos que rondam os nossos animais sozinhos na rua. Tem que acompanhá-los, de preferência com a coleira e, se for o caso, até com focinheira, né? Coleira e focinheira, se possível, né? Se for um animal que possa ter... Porque da mesma maneira que você pode ter um cachorro... bravo, que fica bem na coleira, mas eu já vi cães saírem correndo aleatoriamente da rua, aparecerem, fugirem de alguma casa e irem parar na boca do pastor alemão que estava ali na boa, de coleira. Entendi. Quietinho, entendeu? O cachorro estava ok, mas o fato dele estar sem focinheiro, o outro pincher foi para cima dele e o cachorro deu uma mastigadinha nele. Meu Deus. Alberto Borém tem pergunta. Doutor, há cerca de 2 semanas a gente registrou aqui na CBN, inclusive, um caso em que 2 Rottweilers estavam soltos na rua. E aí um educador canino estava saindo com um cachorro, não sei se você viu a imagem. Não. Ele estava saindo de casa e ele encontrou esses 2 cachorros. Um Rottweiler solto na rua, meu Deus. Ele sofreu a fratura da mão, mas o que chama a atenção na imagem é que ele, no caso, o educador canino, conseguiu administrar a situação. Ele pegou o cachorro dele, que é bem menor, e colocou no ombro. E ficou na frente do cachorro. Ele sofreu uma fratura na mão, mas poderia ser muito pior. Fratura porque o Rottweiler mordeu? Mas eu fico pensando se eu tivesse nessa situação. Eu correria, por exemplo. Sim. Não é a maneira ideal de administrar a situação, né? Agora você falando disso, eu lembrei que já passei por isso também. Eu já fui levar o cachorro de uma cliente para casa e a cliente morava 2 quarteirões. Eu falei, tranquilo, vou levar ele para dar uma voltinha, vou com ele a pé na coleira e no meio do caminho uma pessoa abriu o portão e o cachorro saiu, um pastor alemão, se não me engano também, saiu correndo para atacar esse cachorro e eu tive que colocar ele no ombro. E aí, nesse caso, a pessoa conseguiu pegar o cachorro e colocar para dentro. Nesse caso, no caso da senhora, que são orientados, né? Imagina que não tem esse tipo de orientação. Agora, quem não tem esse tipo de orientação é bastante complicado, assim, né? Porque se você tem um animal que ataca o outro, você tem que fazer ele desvencilhar do outro, né? Então, muitas vezes você tem que fazer um movimento de enforcar o cão para ele perder o ar e soltar. Né? E aí tentar segurá-lo. Tem uma técnica, exatamente. Nesse caso, os donos não apareceram e esses animais foram levados pela prefeitura para até fila de adoção, eles devem ser encaminhados. Porque ninguém sabe quem são os donos. Mas não descobriram os donos. É muita irresponsabilidade você deixar um cachorro como um Rottweiler, um Pitbull, um cachorro de grande porte solto na rua. E outros menores também, eu entendo. Então, e aí assim, não só culpando os tutores, eu já vi casos também de animais roerem fio de portão eletrônico e o portão abrir sozinho. Nossa!
já vi acontecer. Já vi o meu Rottweiler, por exemplo, quando eu tinha um portão de garagem acessível a ele, todo dia ele ia lá verificar com o focinho se ele conseguia abrir o portão. Até o dia que o portão estava aberto e os meus 6 cachorros fugiram. Nossa. Então, assim, são muitas variáveis, entendeu? Mas Sim. a gente percebe que, no geral, os tutores, eles precisam serem mais responsáveis, assim, no sentido de manter a segurança dos outros também, né? Dos seus cães e das outras pessoas e dos outros animais. Está dado ótimo recado e alerta da doutora Tatiana Sack. Obrigado, doutora. Eu que agradeço e até a próxima quarta. Toda quarta ela está conosco, dando dicas de animais domésticos.